Irmãos, esse fim de semana eu tenho sido. Tem um assunto que está muito recorrente comigo, que é o assunto dos recomeços. O nosso presbitério, eu não sei quem ficou sabendo dessa notícia, né? Nosso presbitério, ontem, nós estávamos lá em comissão, fazendo a reintegração do pastor Lucas Melo. Ele ficou 30 anos fora do Ministério Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ontem ele retornou e nós tivemos um culto de reintegração, de gratidão pela vida dele. Estavam comigo lá o presbítero Bernardo, o pastor Gilberto e o restante da comissão, que é da parte ali de Guarapari. Então, o assunto do recomeço, né, da retomada, está muito nítido, muito claro. E aí, para juntar, aí eu entendo que é Deus que faz essas coisas, né? Para juntar, hoje pela manhã, a Igreja Comunidade Vida, do pastor Marcos Geroni, da Luciana, que está aqui, recomeçou uma caminhada de novo endereço. Não porque começou outra igreja, né? É a mesma igreja, a Igreja do Senhor. Mas recomeçou no novo endereço. E nós estávamos aqui hoje de manhã também, dando graças a Deus, porque, enquanto igreja, nós temos visto isso acontecer, a gente pode participar de alguma maneira. A gente não pode fazer tudo, mas a gente pode ajudar aquele que faz e o que o outro faz, e aí a coisa vai alastrando. E é assim. E aí eu fiquei pensando, falei, não tem outro assunto para tratar que não seja esse, né, de recomeçar, de pensar nas tantas interrupções que a gente tem na vida, que acontecem, que a gente passa por elas, mas que nós vamos superando, a gente vai vencendo. E eu quero tratar, então, desse tema com você nessa noite, né? Onde a graça toca, a história recomeça. Onde a graça toca, a história recomeça. Vai ser colocado aí uma figurinha para você, te ajudar aí a lembrar, né, desse negócio. Aonde a graça toca, a história recomeça. E talvez você esteja pensando em quantas interrupções, quantos cortes já aconteceram na sua vida, quanta coisa já iniciou e, de repente, parou, né? Quantas interrupções? Se a gente for elencar aqui, corremos o risco de a gente tocar em alguns temas delicados, mas você sabe coisas que você planejou e não deu certo? Quantas trilhas foram abandonadas pela metade? Quantos projetos foram abandonados, foram interrompidos? Quantas vezes você teve que olhar para cenas da sua trajetória e falar, caramba, não dou conta. Eu tratei, mas eu não vou dar conta. Eu sonhei isso aqui, mas isso aqui não vai. Eu pensei que conseguiria, não consigo, não posso, não dá. Não tenho força para isso, não tenho disposição, não tenho sabedoria, me falta um monte de coisa. E essas interrupções também elas dão lugar a outros processos, abrem espaço para outros tratamentos que Deus faz na vida de cada um de nós. Se você e eu estivermos nessa condição, né, de interrupção e a gente ficar focado só nisso, é uma bobagem. A interrupção, a quebra, sabe, o parar, vai acontecer. Mas a gente não pode ficar só olhando para isso, porque o Deus que nós servimos é esse Deus que tem uma graça maravilhosa, que é onde essa graça toca, a história recomeça. A coisa continua daí para frente. Algo pode ser restaurado, as coisas podem ser refeitas. E eu estava anotando para compartilhar com vocês, né, quantas vezes, assim, momentos mais... São muitas retomadas na minha vida, mas eu lembro de pelo menos alguns anos, né? Eu marcaria o ano de 1990, quando eu fiz uma bobagem muito grande e me acidentei de moto, e ali podia ter sido estagnado muita coisa na minha vida, e eu nem estava aí para Deus, nem sabia que Deus estava na jogada. Eu falava como todo mundo fala, graças a Deus, que Deus me ajude, essas coisas que a gente fala normalmente por costume, mas eu não tinha nenhum temor de Deus, eu não servia a Deus, Deus me guardou. Botou gente perto de mim, que foi encostando, foi me conduzindo. Daí a pouco voltei a estudar, que eu tinha parado de estudar. Daí a pouco me levaram para uma reunião de igreja, de adolescentes, como essas que têm acontecido aí na segunda-feira. E ali eu
meu coração foi transformado. Eu continuei. Podia ter parado, podia ter ficado paralítico, podia ter acontecido coisa pior, podia ter morrido. Não aconteceu. No final do 2º ano de seminário, eu passei por uma cena muito terrível na minha vida, assim, que não dá para trazer detalhes aqui num culto, né? Mas o fato é que ali eu pensei que as coisas estavam acabando. Eu que sou uma pessoa de um gênio, um jeito bem mais recatado, não sou de abraçar tanto, de chorar. Não que eu ache isso uma vantagem, mas é o jeito que eu sou. Eu lembro que, só para você ter uma ideia, eu passava dias, várias vezes no dia, deitado no colo da minha mãe, chorando, 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 chorando. E isso me fazia pensar, acabou. Está interrompido, não dá para seguir daqui para frente. Mas Deus, de novo, com a sua graça, tocou e a história recomeçou, daquele pedaço ali para frente. E assim, eu poderia pular, isso foi em 96, 90, 96, depois de 2010, também vivi uma cena horrorosa na minha vida, e quanta coisa foi, assim, conturbada. Eu tive momentos, assim, que eu olhava, assim, eu nunca quis me matar, meus irmãos, mas eu queria morrer. Eu não queria me matar, mas eu queria que a coisa acabasse. 2010 foi talvez o pior ano da minha vida. E várias vezes eu falei, acabou. Eu tinha umas onzeiras, achava que ia cair, que ia desmaiar. Nunca aconteceu antes, nunca aconteceu depois. É só se eu ficar com fome, né? Se eu ficar com a barriga vazia, que aí dá. Mas acho que acontece com você também. Mas Deus recomeçou. Depois de 2010, graças a Deus, tá demorando mais a acontecer esses eventos. Nós já estamos em 2025. Mas muitas vezes, citei esses 3 aqui só para lembrar, mas você deve estar pensando aí também na sua existência, na sua trajetória. Quanta coisa você passou e que você olhou naquele momento que você estava vivendo, você falou, já era, acabou, não dá mais. Não tem mais jeito. E teve. Ou talvez, eu posso estar falando para alguém que nesse momento está sofrendo e ninguém está sabendo. E você está pensando hoje que não tem mais jeito, que não tem solução, que não tem como para você algo bom acontecer. Que a história é só essa derrota mesmo aí, eminente. Mas eu quero dizer para você que não é verdade isso. Porque onde a graça toca, a história recomeça. A história recomeça. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Nós temos aí uma cena muito interessante, que está em João, capítulo 21. Né? E a gente percebe Jesus fazendo um encontro proposital com Pedro para tratar de recomeçar, de dar um restart nele. Para isso, antes dessa transparência aí, desse slide, eu vou pedir para eles jogarem o texto para a gente ler junto o que está registrado em João, capítulo 21, do verso 15 até o verso 19. 21, de 15 a 19. Vou bagunçar a vida deles ali, porque aí estão sem mouse lá, mas vai dar certo. E você vai perceber como que Jesus está fazendo para poder resolver coisas que quebram, situações que se rompem, cenas que parecem que chegam no último momento, é o último capítulo, e quando Jesus chega, como é que ele trata com isso? E você vendo o que Jesus faz, você vai aprender também a aceitar esse tratamento, esse cuidado na sua vida, e oferecer esse mesmo tipo de tratamento, de cuidado na vida do outro, daquele que Deus coloca na sua frente, no seu redor aí, para você cuidar. Está na NVI aí? Não, está na NTLH. Por favor, troca aí NVI, porque senão vai ficar diferente aqui. Depois de comerem, né? Isso. Vamos ler todos juntos? Que aí vocês me dão um tempinho para beber água também, mas a boca está muito seca. Depois de comerem,
Siga-me. Isso aí. Por favor, volta a imagem que estava lá. Siga-me. Quem toma a iniciativa de recuperar Pedro, de recuperar os discípulos, de recuperar aqueles que amam o Senhor, de recuperar a minha vida, de recuperar a sua vida, é o próprio Senhor Jesus. Ele que toma a iniciativa, ele chega antes na praia, ele prepara ali um ambiente, e quando os discípulos estão lá no mar, você vai ler depois o capítulo 21 inteiro aí de João, para você ficar mais familiarizado com a história que eu estou narrando aqui, para ficar mais claro para você. Quando chega eles estão lá pescando, eles olham na praia, já tem uma fogueirinha armada, peixe, pão, e Pedro corre para lá, para poder encontrar com Jesus. Os discípulos vêm depois, porque Jesus está querendo tirar da cabeça de Pedro a ideia de que já era, que não tem mais jeito, que já acabou. Para Pedro e os discípulos que o seguiam, ele era uma liderança forte ali no meio dos apóstolos, tudo estava parecendo que já era mesmo. Vamos voltar a pescar, Jesus morreu, mataram mesmo, nós falhamos, a gente falou que ia proteger ele. Pedro, então, aquele que brigou, tirou a espada, cortou a orelha, e ele também fugiu. Inclusive, você vê isso lá no capítulo 18 de João. Pedro, perto de uma fogueira, o pessoal estava ali se aquecendo na fogueira, e Pedro é questionado: Paulo, parece que você parece com o pessoal aí da IPB Itaparica. E ele falou: não, eu não. É nada, eu sou de outro lugar, sou da Nova Zelândia. Não, você é da comunidade de vida, sim, você é de Jesus. Não, de Jesus, que da onde? Jesus, que sai para lá com essa conversa para esse cara aí que está preso aí, estou louco, não tem nada com ele. E no outro momento, ele nega outra vez, e ele entende que acabou. Ele está frustrado, os planos dele, o sonho, tudo que ele investiu, os últimos 3 anos dele, em cima dessa caminhada com Jesus, parece que não valeu de nada. Ele vai levar apenas anotações, dizer, mas parou aqui, né? Só que Jesus vai lá, ele chega, tem uma fogueirinha pronta, e já ali começa a conversa, para poder fazer com Pedro, que Pedro olhe e fala assim: caramba, eu fico imaginando, se o Pedro é assim igual a mim, igual a você, quando ele viu aquela fogueira lá, ele lembrou, né, da fogueira onde ele traiu Jesus, onde ele negou Jesus. Ele falou: que papo é esse? Eu não quero ter essa conversa. Porque algumas conversas, meus irmãos, são muito difíceis da gente fazer. São muito complicadas da gente ter. Talvez muita coisa está emperrada, agarrada na vida da gente, muito projeto nosso está parado, a gente até desistiu dele, mas o que falta é uma boa conversa, um bom enfrentamento, uma boa encarada na situação. E Jesus sabe que tem que ser assim, ele vai lá e monta o cenário. Quando Pedro olha, já fica ali. Eu não acho que Pedro assustou com a cena, não, mas certamente ele lembrou: poxa, fogueira foi o último momento que eu neguei Jesus. E Jesus começa essa conversa com ele, começa a falar para ele, e dá para ele ali a oportunidade de recomeçar. Eu fico perguntando, se Jesus fizesse uma fogueira hoje e chamasse a mim e a você, qual seria o papo? Qual seria o assunto dessa conversa? Aonde você, nesse momento, entende que falhou, que desistiu, que deserdou, que quebrou, que não funciona mais? Aonde? Se houvesse hoje, Jesus estivesse, você sabe, você está entendendo, é uma ilustração, não vamos fazer fogo aqui não, fogueirinha não. Mas se Jesus, hoje, quando você entrar na sua casa, quando você entrar para o seu quarto, ou no banheiro, lugar que você vai ficar sozinho, que você vai ter que conviver com você mesmo, sozinho, você abandonar o celular, e Jesus quiser ter uma conversa com você, e ele montar ali a fogueirinha. Talvez não seja uma fogueira, talvez seja um outro símbolo que ele traga à sua mente, mas é ali, da onde quebrou em algum momento. Tanta gente ferida, machucada, doída, porque foi explorada, porque foi mal utilizada, ou porque utilizou-se de maneira errada da graça de Deus e se feriu com isso. De repente, Jesus quer fazer uma fogueirinha hoje, um braseiro,
para poder ter uma conversa com você. Porque aonde está quebrado, onde estragou, onde a história está interrompida, está parada, está no pause, se a graça chegar, a história continua, a história recomeça. Aonde for, seja o que for. E eu não sei, tem muitos pontos, nós somos pessoas tão complexas, né, que temos tantas e tantas coisas, tantos pensamentos. Talvez já tenhamos servido ao Senhor com mais garra, com mais vontade, mas em algum momento perdemos o pique, escorregamos, e estamos muito mais empenhados em replicar notícias externas à graça de Deus do que mastigar, engolir e transpirar a graça de Deus. Talvez seja esse o plano de Deus para você nessa noite. Aquecer seu coração, não para você ficar, ser o master, o big, o hiper desse mundo, mas se tornar um crente caloroso novamente, um coração quente, animado com o Senhor, que quando lê a Bíblia, não está lendo apenas uma história, está ouvindo Deus falar. Não sei, eu quero que você pense nisso. Onde que Ele está querendo te levar? Pode ser que o seu travamento, né? Você está empacado. Você conhece essa palavra empacado, não conhece? Onde você conhece essa palavra? Essa palavra empacado é utilizada para bicho, não é? Não é? Mas é assim que a gente faz mesmo, mas a gente empaca, agarra, fica pirraçando, não vai, não vou, não, e puxa e não vai. Talvez pode ser que você esteja empacado aí, porque um dia falaram um negócio que veio meio atravessado no seu ouvido, e aí você jogou tudo fora, se desanimou de tudo. Você precisa ter um encontro com Jesus para conversar esse negócio, para ajustar isso. E Ele está vindo ao seu encontro nessa noite. Ele veio para cá hoje. Ele quer tratar com você, voltar nessas memórias, não para te humilhar, não é para poder te expor. Você viu no texto, você vai perceber no texto que Jesus encontra com Pedro nesse cenário, não é para poder ficar dando bronca no Pedro, para poder ficar apontando o dedo para ele, falando, oh, seu isso, seu aquilo, seu jumento, né? Seu animal, seu burro. Não, é só para falar, não, a gente tem que conversar o assunto. Nós precisamos tratar do problema. Nós precisamos ver o que de fato está bagunçado aí dentro de você. E foi assim, foi lá nesse momento. Agora vamos lá, vamos conversar. E a gente vai lendo a história, vai percebendo que Jesus trata cada cena com ele. Qual que é a sua? Foi uma falha pública ou privada? Foi promessa que você fez e não deu conta de cumprir, você está envergonhado por causa disso? Você prefere desistir? Ou o que parou na sua vida? O que está empacado? O que puxou o freio de mão na sua existência, na sua caminhada com Deus? Foi uma rede vazia atrás da outra? Esforço, você não pega nada, não pesca nada, e isso fez de você uma pessoa que falou, tá bom, vou ficar assim, vou ficar meio assim, meio stand-by. Não vou abandonar de tudo, não vou, sei lá, fazer uma virada, uma guinada de 180 graus, mas eu vou diminuir o passo, vou ficar na miséria, assim, de entrega para Deus, vou empurrar esse negócio com a barriga. Eu não sei o que aconteceu com você, o que está acontecendo com você. Mas é fato que às vezes a gente se esforça, a gente luta, a gente quer, a gente deseja, e a gente cansa, a gente se frustra, a gente sofre, a gente é magoado, a gente magoa as pessoas também, e por isso a gente para. Mas onde a graça de Deus chega, a história recomeça. Onde a graça de Deus toca, a história recomeça. Uma vergonha, né? Voltar a fazer algo que Deus já falou para não fazer. Eu acho interessante isso porque no capítulo 5 de Lucas, qual foi a conversa de Pedro com Jesus? Pedro se joga depois de uma pesca maravilhosa, uma pesca abundante. Ele se joga nos pés de Jesus e fala assim, nem fica perto de mim, Senhor, sai de perto de mim, porque eu não mereço, o Senhor é maravilhoso demais. E aí Jesus fala com ele o quê? Pedro, levanta daí. Eu vou fazer você um pescador de homem. Você não vai ser mais pescador de gente, você é um pescador de homem.
E ele assume essa identidade, essa nova missão, essa maneira de viver. Mas agora, no capítulo 21, ele já esqueceu desse negócio. Ele está tão frustrado com tudo que aconteceu que aquela palavra de Jesus para ele está escondida. Ela está sumida assim, escondida mesmo, camuflada no meio de tanta dor que ele está vivendo, de tanta frustração. E ele precisa ouvir de novo. Vem para cá que seu negócio não é ser pescador, mas eu já fiz com você um trato, já te chamei para ser um pescador de gente, de alma. Você não vai ficar nessa, não vai rolar. Vamos fazer um concerto aqui. Pensando nisso, você consegue fazer alguma conexão com a sua própria vida? E eu quero que você faça. Talvez, pode ser, que a sua família está bagunçada aí. Aqui nós estamos tudo bonitinho, todo mundo cheiroso, né? Não é isso, meu irmão? Amém? Tem alguém fedendo aí? Não tem. Todo mundo cheiroso, não é? Todo mundo cheiroso aqui. Mas em casa, de repente, a coisa não está tão boa assim. As palavras são duras, ou elas nem existem, que é pior. Porque pior do que uma discussão é uma indiferença. Pior do que desentendimento é fingir que o outro nem faz falta. Que o que ele fala, o que ele pensa, não tem problema nenhum, não me interessa. Pode ser. Pode ser que você esteja vivendo uma vida onde você trocou seu chamado por sustento. Você fez escolhas que você não pediu a Deus para poder te orientar, e você está correndo atrás do vil metal, do dinheiro, e aí você até ganha dinheiro, mas não consegue ficar satisfeito. Ou Deus está quebrando você, não está deixando você ganhar, para você parar de seguir nesse ponto e buscar, ver o que Ele quer de você, aonde Ele quer usar você. Ou quem sabe, sejamos igrejas, né? Enquanto igreja, somos tentados a ser igreja que faz fogueira, mas para queimar os outros, não para aquecer o coração. E não é isso que Deus quer de nós. Nós não podemos ser igreja que faz braseiro para machucar, para prejudicar, para apontar o dedo, para dizer para o outro que ele é isso, que ele é aquilo. O pior, uma coisa que nós, enquanto igreja presbiteriana da Nova Zelândia, não é daqui, ninguém aqui, mas na Nova Zelândia temos uma tendência muito grande, não é nem de falar do outro, não é com ele, não é falar dele nas costas dele. Todo mundo que está debaixo desse lugar aqui, está aqui por um motivo, tem um propósito. Se você olha para alguém aqui e não percebe que ele é um igual a você, um caminhante junto com você, alguém que segue Jesus igual a você, e você só enxerga nele problema, dificuldades, cola nele, então abençoa ele. Ajuda ele a crescer. Você acha que ele é infantil? Dá para ele o alimento que ele precisa para crescer. Se acha que ele está errado, corrige ele, como diz Mateus 18. Fala com ele, meu irmão, você está errado nisso aí, cuidado, vamos lá, estou aqui com você. Vai você pessoalmente, não fica falando nas costas, não. Porque falar nas costas, falar mal, ficar, porque fulano é assim, porque fulano senta, porque fulano fica em pé, porque fulano sei lá, o que o pessoal lá fala lá em Nova Zelândia? Isso aí é fazer fogueira para queimar, não para restaurar. É fazer fogueira para destruir, para humilhar, para expor a fraqueza do outro, falar, está vendo como é que você é fraco, como é que você é não sei o quê, que você é aquilo. Só que Jesus não faz fogueira assim. Jesus faz uma fogueira para poder restaurar Pedro. Amém, meus irmãos? E eu quero que você também faça fogueira para restaurar. Tá? Nós estamos vendo aqui Jesus fazer com Pedro algo que é além do perdão, é uma restauração, que é tratar o assunto e dar um andamento nesse assunto. Eu sei que existem cenas, situações em que a gente só consegue perdoar, mas Jesus está aqui para fazer com você a oportunidade de você ser perdoado e restaurado. Você pode, sim, voltar a ser aquela pessoa animada, aquela pessoa crente, aquela pessoa que olha para tudo, que em tudo você busca o Senhor, porque esse é o jeito certo de viver como crente, não é outro, não.
Em algum momento, quando foi que você achou que ficou mais inteligente, que agora você não precisa mais de Deus? Isso é burrice, mesmo. Isso aí, sabe o que é? É plano que você está executando sozinho, porque você está fora do rumo de Deus, está quebrado, precisa ser restaurado. É aquela dependência, aquela crença, aquela fé, que alguns vão falar, fé é igual de criança. É igual de criança, que seja. Que olha para chover e carrega o guarda-chuva. Porque acredita que Deus pode fazer, e está pedindo para Deus, não está pedindo para qualquer um. Que confia mesmo. Você já foi assim. Talvez você está lembrando disso. A gente costuma usar um termo no meio, nesse vocabulário evangélico nosso, particular, né? De voltar ao primeiro amor. O sujeito que está fora da igreja, que não caminha no meio dos crentes, ele nem sabe o que é isso. Ele fica pensando que tem que voltar para a primeira namorada dele, né? Mas voltar ao primeiro amor é um termo que nós entendemos muito bem, porque a gente quer ter aquele mesmo calor, aquela mesma dependência, aquela mesma sensação de conhecer Deus, mas de sentir Deus também. Porque uma coisa não precisa andar divorciada da outra, não tem que ser separada da outra. De dizer que ama o Senhor e, de fato, o coração dá uma acelerada quando fala isso. E não ser só um discurso retórico, de pensar em teorias, em ensinamentos bíblicos, e não fazer daquilo apenas estou tentando achar uma palavra aqui. Algo que você faz, uma rinha. Uma rinha teológica, não. Você pegar cada cena que você acredita, que você declara, você fala, mas aquilo te toca. Quando você fala que o seu Deus é todo soberano, totalmente soberano, isso não é para humilhar o outro que não conseguiu entender isso, aceitar isso, ou que afirma do mesmo jeito que você afirma. Isso é porque você, de fato, acredita que até nos piores momentos da vida, até quando o barco está balançando, Jesus está junto, as coisas vão estabilizar, porque Ele é soberano, como a gente cantou aqui. Ele fala para o mar, sossega, e sossega mesmo. E acabou. O que está quebrado? O que parou? Seja o que for, quando foi, que jeito foi, Jesus está fazendo uma fogueirinha, chamando eu e você para essa conversa. Porque onde a graça toca, a história recomeça. Aquilo que parou, aquilo que está emperrado aí, que não está andando, pode voltar a funcionar. Qual foi a última vez que você fez o propósito de realmente dedicar momentos de qualidade para o seu Deus e não ficar lendo só na hora que sobra? Tem uns negócios assim que é fácil de a gente perceber que nós estamos, às vezes, levando a coisa no empurrão, né? Tem uns recursos no celular que você consegue olhar o tanto que você gastou de tempo ali. Bem-estar digital, coisas parecidas. E você vai ver, não sou eu, que tem muito tempo gasto, investido num negócio que poderia ser menos. E se você tivesse um bem-estar espiritual, talvez você não conseguisse metade dos minutos que você gasta com o celular. Rolando tela para cima, compartilhando figurinha, né? Não sei. Se eu estiver falando demais, se eu estou falando demais, você esquece o que eu estou falando. Fica só com aquilo que Deus confirmar no seu coração. Agora, se eu não estou falando demais, se o que eu estou falando que procede, meu irmão, está quebrado o negócio aí. Está interrompido. Você está pisando no cano que transmite a graça para você, porque você fica agarrado, você está esgoelando, você está esmagando ele. Sai de cima disso, entrega a sua vida de novo para Deus, para você viver de um jeito mais assim. Essas histórias aí, primeiro momento, Pedro lá aquecendo, segundo momento, já o churrasquinho na praia, com Jesus. Todo mundo já se encaixou, todo mundo aqui já se encaixou mais de uma vez na primeira figura, na figura do Pedro. Você já furou um monte de vezes. Eu também. Nós conversamos aqui, e quando a gente olha aqui, eu estou no lugar mais alto, mas a gente não é, ninguém é maior que ninguém, que todo mundo está na mesma posição.
Um nível só. Somos um bando de gente que já furou com Deus um monte de vezes. Uma turma de... Se fosse na igreja que eu trabalhei, chamava os outros quando eles queriam xingar o sujeito, eles falavam, ô caco! Uma cambada de caco. Mas que Deus colou. Que Deus juntou. Que Deus está fazendo algo e está fazendo um enfeite para a glória dele. É isso que nós somos. Ele sempre está chamando a gente para o lado de lá. A gente está no João 18, né? A gente vai ali para o João 18, mas Jesus chama a gente para o João 21, para transformar o cenário, para mudar as coisas. E o que foi? É rede vazia? É o que é? É vergonha? É o que é? Pode ser, eu elenquei alguns aqui para a gente pensar, uma vocação esfriada, uma família marcada, um sonho trocado, uma igreja preocupada com coisas fúteis. O que é? Não sei. Agora, existe aqui nesse capítulo, nesse texto que nós lemos, um trilho para essa restauração. Quando Deus nos chama para a praia, para a fogueirinha, tem um recurso, sabe? É o encontro, a cura, o envio. E é muito interessante você observar isso, porque essa ordem faz sentido demais. Primeiro, é a conversa, é a afinidade com a cena, mas ao mesmo tempo a gente vai comer junto aqui, a gente vai ficar junto, a gente tem tempo para isso. Nós ainda estamos juntos. Pedro devia estar assim, cara, deixa eu arrumar um serviço, alguém podia me chamar, por que o WhatsApp não, né? Ninguém me liga aqui agora para eu dar linha. Poxa vida, tem que conversar esse negócio com Jesus, eu estou envergonhado, eu não quero. Eu falo, não, vamos comer aqui, vamos conversar. E ele vai tratando, vai curando Pedro. Pergunta para Pedro, você me ama? Pedro responde, eu te amo. Você me ama? Te amo. Você me ama? Te amo. Chega uma hora que Pedro fica, né? A gente reconhece o temperamento de Pedro, Pedro fala, Senhor, o senhor está perguntando demais, o senhor sabe de tudo mesmo, por que o senhor está perguntando? É que Jesus está curando ele. E a repetição aqui é pedagógica. A repetição aqui não é porque Jesus tem Alzheimer, que ele está esquecendo, ele está com deficiência de alguma vitamina. Não é não, é porque ele está falando assim, não, Pedro, eu sei todas as coisas mesmo, eu sei. Eu até sei que você me ama do jeito que você falou aí, que é um amor inferior, que é diferente do que eu amo você, mas mesmo assim você está dentro. Você errou o pênalti, você chutou a bola para fora, mas você não vai ser jogado para fora do time. Você não vai ser colocado, descartado. Você não vai ser vendido, você vai continuar no time. Eu tenho projeto para você. Cuida. O mesmo. Cuida de gente, cuida das pessoas, cuida das minhas ovelhas. Não é suas não, Pedro. Não vai tratar como se fosse sua não, é minha. Apacenta, cuida, orienta. E é a mesma coisa que Deus está falando para mim, para Pedro, está falando para mim e para você nessa noite. O que foi? Onde que é? Olha, é isso, Jesus. Então, fracassou? Fracassou. Mas eu estou aqui, Pedro. Eu estou aqui, Wellington. Eu estou aqui, igreja, para poder mudar esse negócio, porque é assim. É assim que nós temos que pensar. Onde a graça toca, a história recomeça. As coisas vão. Aí tem a cura. Me ama, amo. Amor primeiro. Missão depois. É fato que você vai fazer muita coisa na vida no automático, no reflexo. Muita coisa. Você deve fazer, né? É porque a gente tem que fazer. É o cuidado que a gente tem que ter com a casa. Imagina, cuidar de uma criança novinha, trocar fralda, arrumar ali a casa, manter a casa em ordem, sair para trabalhar, enfrentar o trânsito. E tem hora que você vai fazer isso tudo no automático, vai fazer assim, você tem que fazer mesmo, né? Mas é importante que você fale assim, não, eu não estou apenas trocando a fralda de uma criança. Eu estou participando com Deus da criação de uma nova vida para a glória dele. Eu estou treinando essa criança. Eu estou tendo a oportunidade de cuidar de alguém que Deus ama, que é uma vida que Deus colocou nesse mundo por meio de mim. Eu não consigo entender pessoas que não conseguem enxergar a beleza que é ser mãe, ser pai, que olha só o problema, não percebe que estão cuidando de uma alma,
cuidando de uma alma, mesmo que esses trabalhos sejam difíceis, sejam complicados, sejam cansativos, sejam repetitivos. É uma graça de Deus poder fazer isso. Mas tem gente que prefere tomar esculacho do patrão, tomar esculacho da vida, do que servir, abençoando a vida de alguém, cuidando de alguém. E, às vezes, até com o próprio filho mesmo. Tem pai que abandona filho sem ter saído de casa. Ele não saiu para comprar cigarro e não voltou, não. Ele está lá dentro, mas ele não está lá. Ele toma bronca de todo mundo. Ele apanha de tudo quanto é canto, mas ele não percebe o privilégio que é zelar, proteger a sua esposa, cuidar dela como Cristo cuidou da igreja, como Cristo amou a igreja. Ele não consegue perceber isso. Ele fica falando lá, aquela, né? Bota os apelidos. Mas ele esquece que aquela é filha do Senhor, é uma filha de Deus que Deus colocou. Ela vai ficar dependendo de você, ela precisa de você, você precisa ser o protetor dela, você precisa ser o provedor dela. Então, eu escalei você para esse serviço, miserável. Escalei você. E o cara, que minha mulher, aquela mala, não sei o quê. Cara, é tanta coisa que a gente perdeu o rumo. Perdemos o rumo. Em algum momento se quebrou, porque a gente ficou vendo televisão demais, e a televisão deixou burro. Poucas coisas que... É que as pessoas aí fora falam verdades, porque chega para eles essa verdade, né? A televisão deixou a gente burro demais. A gente acredita nos prazeres, nas alegrias que são... Só que Deus tem projetos para mim e para você que precisam ser tratados. Como que você lida com a sua família? Como é que você lida com... Jesus está chamando você para a praia agora, aqui, para a fogueirinha. E Ele está dizendo, olha, eu estou tocando com graça. Essa história vai recomeçar. Essa que parou. A gente podia pensar nisso de várias formas. E o principal, o envio é apacenta, segue-me. Se tiver que pegar uma palavra dessa noite aqui que você precisa levar para você, Jesus falando para você, me segue, olha para mim e vem, me copia, me repete. Se eu entrar para ali, você entra também. Não inventa, só faz o que eu estou fazendo. Me conheça, ande comigo, tenha amizade comigo, que você vai ver que as coisas vão acontecer, eu vou trabalhar você. Me segue, siga-me. Que é o que ele fala por último aqui para Pedro. Outros textos da Bíblia que você pode anotar se quiser, depois isso vai chegar para você de alguma maneira. Isaías 43 fala assim, esqueçam-se das coisas passadas, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo algo novo, agora mesmo está aparecendo. Vocês não percebem? Vai ficar mastigando trem estragado? Não, eu estou abrindo um caminho no deserto e riachos na terra árida. É isso que Deus faz. Você quebrou, eu quebrei, nós quebramos, vou quebrar a gente, não importa, Deus vai lá e faz de novo, onde a graça dele toca, a história recomeça. Joel 2 fala, eu lhes restituirei os anos que foram devorados pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto destruidor, pelo gafanhoto devorador e pelo gafanhoto devastador, para todo tipo de gafanhoto, o meu grande exército que enviei contra vocês. Está muito tempo, já faz tempo, faz 30 anos que eu estou fora do ministério. Não é tarde não, está vendo? Ontem. Não importa se são 20 anos, 25 anos, 30 anos, voltou para o ministério. E você? Você vai ficar, qual vai ser a desculpa? Não, porque já tem muito tempo, eu já cresci, já não sou mais isso, sou aquilo, já perdi a força. Deus está falando, não tem essa, eu restituo. Miqueias 7 fala, não se alegrem por minha causa, meus inimigos. Miqueias está dando uma... O pessoal está zoando ele. Porque ele está numa situação ruim. Ele fala, não, vocês não ficam... Esse sorrisinho na beiradinha da boca de vocês vai subir. Tá? Não se alegrem por minha causa, meus inimigos. Embora eu tenha caído, me levantarei. Embora eu more nas trevas, o Senhor será minha luz. Por ter pecado contra ele, suportarei a ira do Senhor até que ele defenda a minha causa e execute a justiça em meu favor.
Ele, somente Ele, ninguém além dele me trará para a luz e eu verei a sua justiça. O Miqueias está falando, de fato, vocês estão rindo de mim, vocês estão me zoando, vocês estão debochando de mim, porque eu entrei numa ruim, numa pior, numa bad aí, culpa minha mesmo, porque eu fraquejei, eu dei mole. Mas vocês podem parar de rir, porque eu aguento. O trato que Deus quiser fazer comigo, eu vou tolerar, porque eu sei que Ele vai tratar, Ele vai me consertar, e eu vou começar de novo. Porque Deus vai vir com graça na minha vida, e onde a graça chega, onde ela toca, a história recomeça. Você também é alvo disso. 1 Pedro 5, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco, o que Ele fará? Ele os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E aquele texto que todo mundo conhece, que a gente adora, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Você pode começar de novo, porque tem graça, tem misericórdia se renovando sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Esse é o padrão da Bíblia, meus irmãos. Esse é o modelo da Bíblia. E aí eu quero que você pense nesses passos aí. Passos práticos para o recomeço. Tá? Primeiro, confesse com honestidade. Se você não assumir, se você ficar fingindo que não é com você, é sempre com o vizinho, é o vizinho, é o vizinho, meu vizinho. Você não perceber que você também pisa na bola, que você masca. Tem hora que você é covarde, tem hora que você é fraco mesmo. Se você não assumir isso, vai ficar difícil, meu irmão. Difícil. Jesus está vindo em conta, está te chamando para conversa, já fez a fogueirinha, está trazendo essas cenas para o seu coração. Assuma isso. Ah, Deus, é isso aí, é isso, sou eu. Assuma. Confesse com honestidade. Fala para ele, Senhor, tu sabe todas as coisas. Ele sabe que eu te amo. E no grego tem ali um jogo de palavras, que Jesus pergunta de um jeito e Pedro responde de outro. Para nós, no português, aparece uma palavra só. Jesus, você me ama de que jeito? É assim? Aí Pedro fala, não assim, menos. Mas assume, seja honesto. Receba a mesa da graça, aí a palavra e oração, pão e peixe diários. Todo dia, se você quiser, todo dia você pode ter um encontro com Jesus. Todo dia. Pode abrir a Bíblia, você pode orar, você pode perceber, Ele vai estar perto de você todo dia. Você só não come se você não quiser. Porque todo dia Ele está à disposição de cada um de nós para alimentar a nossa alma, para nos dar direcionamento, para corrigir rotas que estão aí meio conturbadas. Terceiro, dê passos consistentes. Sabe? Larga de ser assim, megalomaníaco, não, que eu vou fazer, então amanhã eu vou pregar para esse bairro todo. Você não vai pregar para esse bairro todo. Meu irmão, dá um passo de cada vez. Anda o tanto que você aguenta. Não, que agora, amanhã, hoje mesmo, vou começar a ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Olha, meu irmão, talvez você vai ser um fenômeno aqui nessa igreja, mas eu desconheço que essa coisa se mantenha. Comece lendo um capítulo e se dobrando ali de fato. Micro decisões diárias. É melhor que uma decisão enorme, grandona, assim, que é só para poder fazer vulto assim para os outros. Tal. Você para com isso de querer agradar, de querer impressionar. Jesus está chamando você para a fogueirinha. Um cara, rapaz, só anda comigo, faz o básico aqui. E retome o serviço. Comece com um cordeiro e deixe Deus ampliar para a ovelha, sabe? Começa pouco. Começa, vai devagar. Sabe, não fica... Mas a frase que eu quero que você guarde também na sua mente. Onde a graça toca, o que acontece? A história recomeça. Você pode falar? Onde a graça toca, a história recomeça em nome de Jesus. Então, nós temos muitas oportunidades. Eu vou terminar pensando nisso com você. Nós temos muitas oportunidades. Deus dá para mim e para você a oportunidade hoje, para a gente fazer diferente. É interessante que Jesus está chamando a gente para a fogueirinha, para o braseiro. Não é para poder
jogar na sua cara que você tratou e não cumpriu. Você falou que ia fazer muito bem e não fez. Que você assumiu uma postura assim, ou talvez você esteja com ela até agora, uma postura arrogante, você acha que você é o ninja do Evangelho, não? O crente melhor, o mais sábio, o mais inteligente, o mais não sei o quê. Só isso já é uma derrota. Ele não está chamando para poder ficar espiziando você. Quem vai fazer isso, normalmente, sou eu, você. Nós que fazemos isso com o outro. Jesus está chamando você para poder mostrar, falar assim, olha, você é frágil, rapaz. Você fura, você falha, mas eu te amo do mesmo jeito, e você está dentro. Você faz parte de um propósito eterno. Eu te escolhi antes da fundação do mundo para você ser uma bênção. Eu quero usar você, e você está sendo chamado de novo. Bora para frente. Vamos daqui. Esse é o som que tem que ficar. É Jesus falando, pode continuar e segue-me. Continua e segue-me. Continua e segue-me. Esse Deus é o Deus que nós estamos servindo Ele aqui nessa noite. É o Senhor que nos amou de uma maneira tão absurda que um dia a gente não conseguiu ignorar isso. E a gente foi atraído para Ele. Cada um de nós teve uma experiência, algumas são parecidas, mas todas são únicas. E elas desembocam no mesmo lugar. Esse é o Deus que também está querendo falar com você, que, assim, sabe esse serviço que eu fiz lá no início da sua vida, da sua caminhada cristã? Então, eu sou a mesma pessoa, eu sou o mesmo Deus, eu quero continuar trabalhando em você. Você só precisa reconhecer isso, ouvir minha voz, voltar. Não corre do braseiro, não corre da churrasqueira, né? Da fogueira. Não corre da fogueira. Jesus colocou a fogueira para você. Talvez aqui agora isso não está fazendo muito sentido, mas em algum momento vai fazer. Eu tenho certeza que essa semana vai. Essa fogueira vai chegar no seu coração, porque eu estou orando por isso. Estou orando tem uns 3 dias e vou continuar orando mais uns 3. Deus, põe a fogueira na vida dos meus irmãos que ouviram a mensagem domingo. E na minha também. Eu não quero ficar pescando, fazendo o que não é para fazer. Eu quero fazer o que o Senhor quer. E na hora que chegar, vai para o lado dessa fogueira. Sai correndo mesmo, vai. Vai lá. Porque quem está lá te esperando não vai te dar burdoada. Ele vai te abraçar. Ele vai caminhar com você. Ele vai dizer mais uma vez que você é dele, que você é amado, que você é importante. Mais uma vez, ele vai dizer. E aí, quando isso acontecer, quando você passar por essa experiência, vai ser bacana demais. Vai ser muito bom para mim, para você. A gente vai viver melhor, meus irmãos. Igrejas, comunidades, onde a fogueira é feita para aquecer o coração, para realinhar a vida, para ser onde a graça toca e a história recomeça, são igrejas que inspiram. Gente que inspira, que onde passa carrega bondade, carrega graça, porque está recebendo isso, então derrama isso. É o que está chegando, é o que devolve. É assim. Quando a gente fizer desse jeito, nós vamos ver. Nós vamos olhar para as pessoas aqui e antes de ver qualquer detalhe, né, nós vamos ver pessoas que são pecadores restaurados, que foram feridos e estão sendo curados, e a gente está dentro desse processo. Esse aqui é um grande hospital. É assim que a gente vai olhar um para o outro. Não vai olhar com nenhum outro tipo de métrica. Vamos olhar dessa maneira. Vamos praticar coisas, sabe, de cuidar uns dos outros de fato. Nossas famílias vão ficar melhor, meus irmãos. Eu tenho certeza que a minha casa fica melhor. Se eu aceito esse tratamento, as conversas vão ser mais substanciais. Se for preciso, perdão vai ser liberado. Eu recebi, eu dou. Jesus me dá, eu derramo. Misericórdia, oração. Que maravilha. Eu acredito que o meu filho, minha filha, podem ganhar de mim é me verem sendo um pai que reconhece falha, mas que recomeça sempre em Jesus. Sempre em Jesus. Sempre em Jesus. Não é vendo um pai que ele acha que eu sou super, né? Mas ele já viu várias vezes que eu não sou, que eu sou um humano pecador, mas que eu vou, sempre que eu tento resolver isso, eu volto para Jesus. Que isso é o presente maior que eu posso dar para o meu filho.
E eu consigo fazer isso a partir do momento que eu me encontro com Jesus na fogueira, para tratar meu coração, e você também. A melhor coisa que você pode passar para o seu filho, para sua filha, para sua casa. Nós vamos ser melhor, meu irmão. Quando isso virar uma prática para nós aqui, a gente vai ser melhor, emocionalmente mais leve, sabe? Por que mais leve? Não tem culpa mais. Não tem aquela, mas se Jesus tocar naquele assunto, ele já tocou, e já curou, e está resolvido. É assim, mais firmes, mais resistentes, resilientes, porque a queda, o erro, a falha, o ato de vacilação da gente, o furo, ele virou uma escola para mostrar que a gente, de fato, precisa ser humilde, precisa não podemos confiar na gente mesmo, a gente precisa confiar na graça dele, que é onde a graça toca, a história recomeça. Então, a gente vai estar emocionalmente melhor, mais resiliente, mais alegre, porque a obediência traz sabor, sabe? Obedecer ao Senhor traz alegria para a gente, traz um gosto bom na vida. Eu penso que espiritualmente nós vamos estar melhor também. Melhor. Semana que vem a gente pode estar melhor. Mais íntimo de Jesus. Por quê? Porque a gente achou, descobrimos ali um texto da Bíblia que agora a gente fala e ele é igual um abacadabra. Não, meu irmão, nada disso. Para com isso. Para com isso. Você comprou a Bíblia de Genebra. Não viaja na maionese. Não é nada disso. É porque você caminha com o Senhor diariamente. Então você está sentado à mesa com Ele todos os dias. Então você vai ser mais íntimo dele por isso. Não tem como ter intimidade sem gastar tempo, sem investir tempo. Eu não consigo ser íntimo de ninguém nessa igreja se essa pessoa não se der o tempo comigo. Nós podemos ser conhecidos, mas amigo é só com quem consegue fazer esse movimento. Isso é só para mostrar, você não vai ser íntimo de Jesus só porque você carrega um histórico de crente há não sei quanto tempo, que sua família era, seu pai era, sua mãe era, seu avô, seu bisavô e tal. Cara, não cai nessa. Esse negócio de pedigree, não. Você só vai ser íntimo de Jesus se você andar com Ele diariamente. Aí você vai ser íntimo. E você vai perceber. E Ele começa, Ele está te chamando para a intimidade mesmo, Ele está perguntando para você, você me ama? Lembra aquele vacilo que você deu? Vamos ser mais frutíferos. Porque esse amor de Jesus cura o coração e nos liberta para servir. A gente não fica aí, sabe, com medo, com receio, a gente faz. E eu creio que nós vamos ser mais ousados. Ousadia é um negócio que eu tenho pedido para Deus. Eu li um livro ano passado que falava sobre isso, para grupos pequenos. E é um tema que eu sempre falo assim, a gente precisa ser mais ousado. A gente tem que ser mais corajoso. Por quê? Porque Deus está chamando a gente para virar Marte? Não. Não é nada disso. É porque a gente carrega a graça do Senhor. Ela tem nos tocado todo dia. A história está recomeçando, a gente pode ser mais ousado. Porque a trilha sonora da minha vida agora é segue-me. Estou seguindo Jesus. Eu estou andando atrás de Jesus, não precisa ter medo, não. Eu posso acreditar, eu posso orar pelas pessoas, eu posso parar para ouvir o problema dela, mesmo que eu não saiba nem como mexer naquilo, porque eu não tenho capacidade, mas eu tenho a capacidade de, em nome de Jesus, estar com ela, ser parceiro dela, orar por ela, buscar cura para ela. Posso. Você também pode, todos nós podemos. Ousadia, em nome do Senhor Jesus. Quero que terminar aqui, vou terminar mesmo, né? A gente promete e não para, né? Desculpa, mas é o que você precisava. Fica imaginando a cena, vamos pensar, criar uma cena na mente da gente aqui, Pedro caminhando atrás de Jesus, depois dessa conversa. Cicatrizes, marcas reais, só que marcas curadas, feridas fechadas. Dores são só lembrança. Jesus curou. E agora, ele consegue ter compaixão de outro também. Porque Jesus teve compaixão dele, ele consegue se compadecer de outro também. Ele não é tão duro mais. Ele olha para as pessoas de outra maneira. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. Tratar a gente
sabe? Quem sabe Ele quer fazer de você alguém que você já está até curado, né? Então adota um Pedro para você estimular. Olha alguém aí perto de você, na sua família, sua casa, seu trabalho, e de repente é um Pedro que está lá, brutão, quebrado, todo lascado aí na vida, todo arruinado aí com as decisões que tomou, no casamento, no trabalho, com envolvimento com droga, seja o que for, você agora é Pedro, curado. Você pode oferecer graça, porque onde a graça chega, a história recomeça. Onde a graça toca, tudo muda, né? Imagina também uma mesa grande. E aí, imagina, tem uma mesona aqui. O texto da Bíblia fala de pão e de peixe, né? Mas nós vamos colocar umas outras coisas aqui nessa mesa. Picanha. Você põe na mesa o que você gosta de comer. Mas essa mesa, ela é uma mesa suficiente para todo mundo. E imagina a cena, as pessoas chegam por aqui, comem nessa mesa e saem por ali. Só que quando elas chegam aqui, elas estão arrastando. Elas estão andando cabisbaixo, elas estão cansadas, elas estão sofrendo, está difícil pra caramba. Mas ela passa nessa mesa, essa mesa de Jesus. Quando elas comem, elas saem em pé, animadas. Tudo está novo de novo. Agora vai para mais uma jornada, para mais uma luta. É essa mesa que nós temos. É essa mesa que nós podemos oferecer. Essa é a mesa, essa fogueira. Por último, nós podemos ser uma igreja que aprendeu a cantar. Né? A cantar com a vida. Cantar o quê? Onde a graça toca, a história recomeça. Mas eu falei, a igreja tem que cantar essa frase. Eu cantei sozinho, eu fiz solo. Onde a graça toca, a história recomeça. As mulheres, vamos ver se as mulheres que estão mais atentas aí. Os homens. Onde a graça toca, a história recomeça. Fica de pé, meu irmão. O pessoal do louvor pode vir para cá, se quiserem cantar mais um cântico aí que já tocaram. Maravilhosa graça, eu creio que seria muito oportuno. A última palavra de Jesus para Pedro é a mesma para mim e para você. Segue-me. Sai daqui para seguir Jesus cada vez mais. Tenha esse encontro. Se você não percebeu, não tem nada para acontecer na sua vida nesse sentido, maravilha. Ore por mim então, porque eu tenho. Ora por aquele que precisa, daquele que carece disso, para você realmente ser parte desse movimento, dessa ação de Deus na vida dos seus irmãos, tá? Das coisas acontecerem. Mas eu acredito que Ele vai mostrar uma fogueirinha para você e vai te chamar no cantinho, hoje, amanhã, essa semana ainda, para poder ajustar coisas que precisam ser ajustadas. Vamos cantar esse cântico e depois a gente encerra aqui. Amém. Jesus, quem é o rei? O que fizeste a mim? Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado por essa maravilhosa graça, essa graça que insiste em nos alcançar novamente. O Senhor nos salvou, o Senhor planejou algo especial para a vida de cada um de nós.
E o Senhor continua voltando a nós, nos dando uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. São tantas oportunidades que nós não queremos desperdiçar nessa noite. Toca a gente com graça para que a nossa história recomece. Visita cada área do nosso coração, Senhor, para que a gente possa, Senhor, ser tratado naquilo que precisamos, ó Pai. Nós não viemos aqui para fazer uma apresentação, viemos aqui para nos render ao Senhor, render ao Teu poder, e pedimos que a Sua palavra continue ecoando na nossa alma, nos trazendo transformação, mudança, direção, e obrigado, porque o Senhor tocou em nós e sabemos que a nossa história vai continuar para a honra e para a glória do Teu santo nome. Oramos assim, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém, amém. Excelente semana para você, meu irmão, que Deus te abençoe muito. Lembrando da cantina, hein? A cantina é importante para o Dia das Crianças. Isso, vamos lá, vamos encontrar então ali dentro.